Fala, moçada bruta, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, mais um dia aí, né? Hoje dia 22, gravando mais uma aula aí da disciplina Patologia Geral, professor Ederson Witz, né? E eu vou hoje, pessoal, é, mais vou dar mais ênfase hoje aqui falando sobre o reparo tecidual, tá bom? Ou reparo celular, tá? Só antes de aprofundar, na aula de hoje, eu só gostaria de ressaltar a informação aqui. Na última aula que nós falamos sobre a inflamação, tá? Eu fiquei de colocar ao final uma tabela e eu acabei não colocando. Então, antes de começar a falar sobre o reparo tecidual, né, que é o tema dessa aula, eu só gostaria de mostrar para vocês aqui a tabela com relação aos tipos de inflamação, que como eu falei para vocês, existe a inflamação aguda e a inflamação crônica, né? O termo mais associado ao seu tempo, né? Porém, existe também essa distinção quanto à sua gravidade, tá? Então, dependendo do aspecto que nós formos ver aí, pode ser aguda ou crônica, tá? Então, a inflamação aguda, pessoal, ela é aquela que é causada, né, por patógenos orgânicos, né, radiação, agentes químicos, né, e traumas, tá? E a crônica, geralmente quando o agente causal ele tem uma persistência do estímulo, ou seja, ele continua causando uma agressão, tá? Ok? Desenvolvendo esse processo inflamatório ou uma autoimunidade, ou seja, o próprio corpo continua sempre atacando as nossas células, então a inflamação ela acaba se tornando crônica, tá? As células envolvidas, normalmente na aguda, nós temos, né, neutrófilos, monócitos, né, macrófagos e mastócitos, tá? E na crônica, normalmente nós temos os macrófagos, os linfócitos e os fibroblastos, tá? Os mediadores principais são esses aqui, eu não vou ficar me aprofundando sobre isso, né, que não é o foco meu, mas eu comentei um monte desses e outros lá durante a aula lá, tá? O início, quando que começa a aguda? Tá? Imediato, a partir do momento que você tem esse agente invasor, essa radiação, esse agente químico ou esse trauma, já começa a inflamação, tá? A inflamação crônica, pessoal, ela tem um início tardio, tá? Então ela desenvolve após um período, tá, dessa inflamação, tá ok? A duração, tá? A inflamação aguda, ela dura poucos dias, tá? Normalmente aí em torno de 2 semanas aí, normalmente essa inflamação ela já cessou. É claro que existem exceções, tá, pessoal? Demorar 30 dias, né? E a crônica é aquela que demora um grande período, então ela demora meses ou anos, tá? A evolução. O que é uma inflamação aguda evolui? Tá? Ela evolui com uma cicatrização, com restituição, né, do tecido, tá? Formação de abscesso, né? Ou pode evoluir da inflamação aguda, perdão, para uma inflamação crônica, tá? Ou seja, para uma cronificação. Já a inflamação crônica, ela evolui para quê? Para uma destruição do tecido, né? Ou seja, uma morte celular, né? E também pode evoluir para um processo de fibrose, tá? Então, deposição de tecido conjuntivo, tá? Então, é isso que eu queria só complementar da última aula, sem ficar perdendo tempo aqui, para que vocês possam, a gente arrematar algumas diferenças aí da inflamação aguda para inflamação crônica, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Tema de hoje, reparação celular, tá? Também chamado de reparação tecidual. Na verdade, o termo mais comum aqui é reparo tecidual, tá ok? Porém, nós podemos também ver essa nomenclatura de reparação celular, tá? Então, a primeira coisa, pessoal, que nós temos que entender aqui é que reparo, pessoal, reparar, quando você tem um tecido, por exemplo, imagina que você tem bate o seu carro, né? O que você faz? Você joga o carro fora? Não, você vai tentar reparar. É claro que aqui eu não estou falando de uma perca total, né? É igual assim, o indivíduo teve uma lesão no braço, o que ele vai fazer? Ele vai cortar o braço fora ou ele vai tentar curar aquele braço, né? Então ele vai tentar reparar, tá?
É claro que se a pessoa morreu e teve um braço cortado, não tem como você reparar o indivíduo. Então, nós temos aí uma morte somática. Do mesmo jeito que o carro. Se o carro deu perca total, né, você não vai fazer esse reparo. Então, o reparo, ele é uma condição em que ela vai existir, ele vai existir frente a uma situação em que o corpo, né, ele esteja em condições de se manter viável, vivo, tá ok? Da mesma forma que nós temos ali uma ferida na ponta do dedo, se o dedo ainda está em condições, é viável, o corpo vai tentar reparar. Quando nós temos aí uma lesão generalizada naquele dedo, nós podemos ter aí um processo, né, de morte, de necrose naquele tecido, naquele dedo ali, tá ok? Então, reparo, pessoal, nós chamamos de cura, tá? Então, normalmente nós chamamos de reparo de cura, tá? Mas o que é o reparo? Como eu disse aqui, o reparo é uma restauração da arquitetura e da função do tecido, tá? Após uma lesão. Então, na prática é o seguinte, você vai lá e corta a mão, tá? O que vai acontecer? O corpo ele vai tentar, o tecido está viável? Sim, né? A mão ainda serve para alguma coisa? Sim. Então, o corpo vai tentar reparar, tá? Como que ele vai reparar? Então, ele vai tentar restaurar aquela arquitetura, ou seja, restaurar aquela configuração do tecido, para que haja ali um processo de reconstrução e que aquele tecido ele mantenha a sua função, né, adequada. Ou seja, aquela mão ela tem que continuar realizando as suas funções de tato, né, de pressão, de aperto, então contrações ali, sensibilidade. Então, normalmente o objetivo do reparo é esse. É claro, pessoal. É claro, se você pega uma pessoa que cortou a mão, mas o corte foi um corte profundo, rompeu nervo, nós podemos até reparar a arquitetura do tecido. Porém, devido à profundeza desse corte e a lesão no nervo, nós podemos perder parte da função. Por exemplo, a pessoa pode perder a sensibilidade em alguma parte daquele nervo que está interligando ali. Então, entendam que o objetivo do reparo é esse. Porém, nem sempre nós vamos conseguir fazer um reparo satisfatório, ou seja, voltar àquela estrutura e também voltar às funções daquele tecido ali, tá bom? Então vamos lá. Quais são os tipos de reparo celular ou tecidual, tá? Que tipo de reparo que o nosso corpo faz? Basicamente, pessoal, existem dois tipos de reparo, tá? Que é um reparo chamado de regeneração, ok? E um outro reparo que é chamado de cicatrização, tá? Então, pessoal, quando eu falo para vocês de reparo tecidual ou reparo celular, eu estou falando desses dois tipos, tá? Nós estamos falando, podendo ser desses dois tipos, dependendo daquilo que a gente estiver citando. Então, o reparo celular pode ser regeneração e pode ser cicatrização, beleza? Quando ocorreu regeneração, tivemos um reparo celular. Quando ocorreu cicatrização, nós também tivemos um reparo celular. Ou seja, o corpo ele, né, restaurou, com sucesso ou não, né, a arquitetura e a função daquele tecido após a lesão. Quando nós falamos lesão aqui, cuidado, tá, pessoal? Que lesão aqui não é somente você vir aqui cortar a pele e isso é uma lesão. Não. O próprio processo inflamatório, a própria ação, né, que como nós vimos lá no processo de inflamação, por patógeno, por radiação, por elementos químicos, né, por ação autoimune, por traumas, tudo isso pode causar lesão. Então, o corpo ele vai tentar pegar aquela lesão, né, naquele tecido e restabelecer a sua estrutura e as suas funções, tá ok? Então, é basicamente isso que vocês têm que entender, tá ok? Então, o que é a regeneração, pessoal? O que é um reparo do tipo de regeneração? Vai ser aquele, né, que o corpo vai tentar proliferar aquelas células que ainda não morreram, né, ou seja, as células residuais que não foram lesadas, né, e da maturação das células troncos teciduais. O que é isso aqui, pessoal? Quando nós temos lá no tecido, vamos imaginar, né, tecido aqui, esse meu desenho chechelento aqui, é um tecido, vamos colocar da pele. Então tá aqui o núcleo, né? É muito ruim desenhar com mouse, né? Mas eu prefiro rabiscar aqui do que ficar só fazendo vocês imaginar.
Então, imaginem que aqui nós temos células. E aqui, ó, nós tivemos uma lesão. Beleza? Então, lesão está aqui. O que vai acontecer, pessoal? Essas células aqui, ó, morreram. Então, essas células morreram. Ela vai ter um extravasamento do seu material intracelular. Nós vamos ter aqui a liberação de substâncias, e, né, tanto por essas substâncias que foram liberadas, quanto pelas células vizinhas, e nós vamos ter um processo inflamatório. Então, o que o processo inflamatório vai fazer aqui? Ele vai tentar, pessoal, limpar toda essa bagunça que ficou aqui. Tirar o agente agressivo, se houver, fagocitar o resto das células, combater o agente infeccioso se ele estiver aqui. Então, o corpo vai fazer isso. Ao final, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Ó, percebam com clareza o que eu estou dizendo aqui. Então, no final, ó, nós vamos ter uma limpeza. Então, a inflamação, ela vai vir para poder corrigir isso aqui. Esse processo de limpeza, né, que é começado lá na fase final da inflamação, ele vai ter uma continuidade. Então, nós vamos entrar agora o reparo do tecido. Então, imagina que finalizou a inflamação, o agente agressor saiu daqui, não está mais. O resto das células mortas, né, foram fagocitadas. Então, o tecido ficou um espaço aqui. O que vai entrar aqui, pessoal? O nosso sistema imunológico para reconstruir esse tecido, para que ele seja reparado estruturalmente e também que seja restabelecido as funções nesse tecido, tá? É claro que, como eu disse para vocês, não quer dizer que nós vamos ter uma regeneração de 100% do tecido, tá? Não quer dizer que nós vamos ter uma cicatrização de 100% do tecido. Nós podemos ter parte de um, uma parte de outro. Uma parte que o corpo consegue regenerar, outra parte não consegue, então cicatriza, tá? E existe tecido que o corpo consegue regenerar todas as células e não precisa cicatrizar. E tem tecido que o corpo não consegue regenerar e ele só tem o que fazer é cicatrizar, tá? Então, existem várias situações aí. E aí, pessoal, nós temos aqui, ó, aqui nós temos umas células, né? As células originais que estão aqui, né? As células residuais. Essas células residuais, o nosso corpo, o nosso sistema imune pode vir aqui e falar, olha célula, faz o seguinte, se divide aí e coloca uma célula nova do lado aí. Essa célula está saudável, beleza. Então o que ela faz? Ela vem e se divide formando uma outra célula. Então esse processo de ativação de mitoses, tá pessoal, pode ser uma forma para ocorrer a regeneração. Porém, pessoal, existem células aqui, ó, vamos colocar esse risquinho aqui, que são células maturas, troncos, tá? Essas células tronco, pessoal, são células que deram origem a essa célula aqui, ó. Essa célula aqui, tronco, lá durante as divisões celulares embrionárias, lá elas vão dar origem a esse tipo de célula. E aí o que vai acontecer? Nós podemos vir o mesmo sistema imune aqui, ó, e liberar mediador químico que vai estimular as células troncos a se desdiferenciar, tá? Então essas células tronco vão, na verdade, se diferenciar em uma célula tecidual igual a essa daqui, ou com bastante semelhança, tá? Dessa forma, nós vamos ter, ficou um espaço aqui, vamos imaginar que virou mais uma, tá? Nós vamos ter ou mediado pelas nossas células do nosso sistema imune, a que as células residuais se desdiferenciem, né? Se dividam nesse tipo de célula, ou nós podemos ter uma ativação das células tronco, né? Que ainda estão ali no tecido, para que elas possam se diferenciar em células, né, desse tipo do tecido que eu preciso aqui. Ou uma célula semelhante que vai substituir, tá? É claro, pessoal, que nós temos que entender que nem todas essas células aqui podem se diferenciar em outra. Não é toda célula que consegue diferenciar, depende do tipo de célula. E também temos que entender que nem todo o tecido vai ter essa célula tronco residual. Então vai depender do tecido. Por isso que a regeneração ela vai depender do tipo de tecido lesionado. E é claro, pessoal, que também vai depender da quantidade de lesão. É aquilo que eu disse para vocês. Se eu tenho uma lesão
eu tenho um esmagamento da maior parte do dedo, o corpo não vai reparar aquele dedo, né? Normalmente nós vamos ter uma perca daquele dedo ali. O próprio corpo ele é seletivo nessa questão, tá ok? Então vocês têm que entender que a regeneração ela vai acontecer, sim, em alguns tecidos, como eu disse para vocês, e vai depender também, né, daquele mecanismo de células tronco, se existe naquele tecido ou não, tá? Por isso que alguns tecidos vai ter, porque lá tem também esse tipo de célula. E também vai depender do quanto de lesão. Se nós tivermos aqui uma lesão em todas essas 5 células, por exemplo, um espaço muito grande, não tem como uma célula que está aqui diferenciar e ocupar esse lugar. Então esse espaço vai ser preenchido por tecido cicatricial, tá? Então não vamos ter regeneração, tá? Ok? A regeneração ela vai acontecer principalmente para lesões superficiais, tá? Ou seja, aquelas lesões em tecido epitelial, tá? Em que tenha, pessoal, poucos danos, tá? Então a quantidade de danos seja pequena, tá? Então mais em células superficiais, em tecidos superficiais e locais que haja poucos danos, igual eu disse aqui para vocês nesse exemplo, tá? Esse tipo de tecido e esse tipo de lesão pequena é a condição em que mais ocorre esse fenômeno de regeneração, esse tipo de reparo, tá ok? Então ele é mais comum nesses tipos de tecido, beleza? A cicatrização, pessoal, é um tipo de reparo celular, tá? E aqui eu só estou dando uma introdução, depois eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso, tá? A cicatrização é um tipo de deposição de tecido conjuntivo, tá? Como nós podemos acompanhar, para formar uma cicatriz. Acontece em lesão em tecido conjuntivo que haja muitos danos, tá, pessoal? Então, a cicatrização, pessoal, é um processo, né, de deposição de tecido conjuntivo. Em outras palavras, pessoal, eu vou remendar, eu vou colocar ali um tipo de tecido para ocupar aquele espaço, já que eu não posso, naquele tecido, fazer uma proliferação celular. Então, nesse caso, o que eu posso fazer ali é jogar uma massa lá e preencher aquele espaço, tá? Então, essa deposição de tecido conjuntivo vai formar uma cicatriz, tá? Então, esse tecido conjuntivo, que normalmente é um tecido conjuntivo fibroso, tá? Ele vai formar um processo, vai formar uma estrutura morfológica chamada de cicatriz, ok? Essas lesões em tecido conjuntivo, tá? De maior dano, então que você ultrapasse não só a célula, mas tecido de base, pessoal. Nesse tipo de lesão, o corpo ele vai também desenvolver, como tivemos aí uma grande lesão tecidual, nós vamos reparar esse tecido de forma a deposição de cicatriz, ok? Então, observem, pessoal, que a regeneração acontece em alguns tecidos que têm a condição de se restabelecer uma formação, uma divisão celular. A cicatrização vai acontecer aonde? Em células que também consigam se diferenciar, mas nós tivemos uma lesão grande nessas células, ou em tecidos adjacentes que são importantes, como por exemplo o tecido conjuntivo, né, a base dessa célula. Nesses casos, nós vamos fazer cicatrização. E também vamos fazer cicatrização naquele tipo de célula que não consegue se dividir. Não existe proliferação celular naquele tipo de célula, tá? Ou ainda não tem células troncos teciduais que podem ser estimuladas. Então, nesse caso, nós vamos ter uma cicatrização, tá? Mais uma vez, né, o reparo celular, pessoal, ele vai acontecer depois da inflamação. Lembrando que a inflamação vai vir para reparar, né, aquela condição daquele tecido para que ele tenha condições de ser restabelecido. Aí depois da inflamação nós vamos ter o processo de reparo tecidual, tá? Que é justamente tentar organizar, fazer com que o tecido fique o mais próximo possível ao tecido que ali existia. Beleza? Então vamos que vamos, tá? Então,
O reparo celular, pessoal, ele começa no prazo de 24 horas depois da lesão, tá? Por quê, professor? Mas o senhor falou que a inflamação ela pode durar uma semana, 10 dias, 15 dias, até 30 dias, sim. Como eu disse para vocês, o reparo celular, pessoal, ele vai acontecer na fase final, né? Ou em uma fase que o corpo já conseguiu restabelecer, né, uma região tecidual. Então, durante a inflamação, o corpo está conseguindo eliminar o agente infeccioso, por exemplo, está conseguindo conter o dano, aí o corpo já vai entrar, algumas células começar a fazer esse trabalho de reparo, tá? Então, começa a partir de 24 horas depois da lesão, através da migração de fibroblastos, tá? E de células endoteliais, tá? Esses fibroblastos, pessoal, são células que vão sintetizar o nosso tecido de reparação, tá? Nós vamos ver aí que, por exemplo, nós temos a deposição de colágeno, de elastina, né? Então, esse cara ele vai entrar aqui para poder ajudar nessa reparação. E essas células endoteliais, pessoal, são aquelas células que vão promover o aumento do fluxo sanguíneo ali, tá? Então vai melhorar a condição, porque como nós vimos na inflamação, vai ter uma vasodilatação tecidual. Então nós vamos ter aumento da permeabilidade e vasodilatação. Então essas células endoteliais vão ter que migrar para aquele tecido, ou seja, vão formar novos vasos, tá? Nós chamamos isso aqui de neovascularização, tá? Então se vocês observarem aqui, ó, na inflamação, né, na lesão, tivemos um dano nos vasos sanguíneos, tá? Posteriormente, ó, os fibroblastos vieram para cá, se proliferaram, né? E nós vamos reparar não só o tecido, mas também os vasos. Então, nós vamos formar novos vasos nesse local aí, ok? Do terceiro ao quinto dia, o tecido de granulação especializado, tá? Característico do reparo, já é evidente. Ou seja, se a gente olhar um tecido que foi lesionado, a célula normal teve uma lesão, tá? Essa lesão, após 24 horas, o nosso corpo já vai ter restabelecido uma parte do tecido e já vai começar a reparação celular. É claro, pessoal, que aqui eu não estou querendo dizer que porque começou o reparo celular não tem mais inflamação. Não, pode, o corpo está desenvolvendo o combate, o processo inflamatório, mas aquela parte que já foi eliminado, esses agentes inflamatórios, já começa o reparo tecidual, tá? E normalmente do terceiro ao quinto dia, após, né, essa lesão, a gente vai começar a existir a deposição, né, a deposição de tecido de granulação. Esse tecido de granulação, pessoal, é a secreção de várias substâncias que vão estar caindo aqui, né, vão estar sendo jogadas, lançadas aqui nesse local, para que ele possa ter condições, matéria-prima, para poder reparar aquele tecido ali, ok? Então a gente já consegue visualizar esse tecido de granulação em torno de 3 a 5 dias após a lesão, tá? Nesse caso, à esquerda, nós temos uma lesão simples, né, ou superficial e leve, como eu falei para vocês aqui, ó, né, uma lesão superficial de pouco dano, né, e essa lesão, após essa lesão, o corpo fez a reparação e ele conseguiu restabelecer as funções normais. Nesse caso, é um tipo de célula, né, é um tipo de célula que possibilita fazer a regeneração. Lembrando que não é toda célula que pode se regenerar, tá? A gente já viu isso em outro momento, lá quando a gente falou sobre degenerações, tá? E existe nesse caso aqui, na imagem à direita, né? Uma lesão severa, ou seja, uma grande lesão, aquela que vai acometer o tecido conjuntivo, né, a matriz celular. Essa lesão severa vai desencadear uma grande inflamação. Essa grande inflamação vai demorar mais para começar o reparo, né? Então, o reparo celular, como eu disse para vocês, vai depender do tipo de lesão, tá? E aí, essa lesão celular, posteriormente, nós vamos ter a capacidade de restabelecer? Não, pela lesão ser uma lesão extensa, o corpo, mesmo sendo um tecido de regeneração, ou seja, um tecido capaz de regenerar,
o corpo não consegue preencher essa grande lacuna. Então, o que ele vai fazer? Deposição de tecido de granulação e, posteriormente, né, nós vamos ter aí a evidenciação de uma cicatriz, tá ok? Então, nesse caso, nós vamos ter uma cicatrização, tá? Lembrando que regeneração e cicatrização são tipos de reparo teciduais. Beleza? Vamos lá, continuando, pessoal. A proliferação celular, tá? Então, preste atenção nesse tópico aqui, tá? Então, proliferação, pessoal, quando você fala assim, olha, o mosquito da dengue, ele está se proliferando nas áreas, né? Nas áreas mais quentes aí, por exemplo, tá? O proliferar, pessoal, é a capacidade de uma célula se dividir, se diferenciar, tá? Então, a proliferação, a capacidade de divisão celular, tá? Ela vai favorecer ou não ao tipo de reparo, do tipo regeneração ou cicatrização, tá? Então, a forma de reparo dos tecidos, ela é determinada, em parte, por sua capacidade de proliferação, tá? Por que em parte, pessoal? Porque não adianta ter um tecido capaz de proliferar se uma grande parte dele foi lesionada. Então não adianta. Então, em parte, sim, tá? É determinado pela proliferação. Só que outra parte vai depender também, né, das condições da lesão, do dano, da inflamação, tá? Com base nesses critérios, os tecidos do corpo são divididos em 3 grupos, tá, pessoal? Isso aqui nós já vimos, tá? Eu coloquei novamente aqui porque eu sei, né, que o tempo passa, né, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa, né? Então, eu sei que existe aí essa dificuldade que nós temos aí em lembrar coisas que falamos há muito tempo aí, tá? Então, mas eu já falei para vocês, tá? Então, os tecidos lábeis, né? Ou também chamado de instáveis, tá? Existe, pessoal, dependendo da referência bibliográfica, vocês vão achar lá células intermitóticas ativas. Então, tem vários nomes aí para tudo, tá? Mas, como eu passei para vocês, células lábeis, tá? Então, as células lábeis, pessoal, são aquelas células que ela continuam se dividindo continuamente. Ou seja, são células que estão o tempo todo fazendo divisão celular, tá? Como nós vimos lá naquele momento anterior, eu citei alguns exemplos, tá? Como essas células elas são perdidas constantemente, nós temos essa substituição, né? Nós precisamos de algumas células que elas se renovem realmente para que nós possamos aí manter um processo, por exemplo, de crescimento, de evolução, tá? Então essas células, elas são células capazes de se regenerar, tá? Então a regeneração acontece nesse tipo de célula, né, lábeis, né? E essas células lábeis são comum o processo de regeneração. Vocês podem até anotar. Salvo se o tecido tiver uma lesão extensa, né? Uma lesão no tecido conjuntivo, na matriz, aí é outro departamento. Aí a gente não vai conseguir regenerar. Mas se a gente considerar de forma natural, a gente pode falar que a maioria, sim, das lábeis possui regeneração. Consegue se regenerar, tá? Eu falei alguns exemplos lá, pessoal, quando nós falamos sobre essas células, né? Por exemplo, as células hematopoéticas, né? São aquelas células que produzem as células sanguíneas, tá, pessoal? São células que são células lábeis, né? Que conseguem se regenerar, tá? As células da pele, tá, pessoal? Da região superficial, também são células capazes aí de regeneração, são células lábeis, tá? Como, por exemplo, o epitélio escamoso, estratificado, que nós encontramos lá, né, na pele, lá na cavidade oral, lá na vagina, lá, né, na região do cérvix, né? Então, são exemplos de células lábeis, né? Nós temos aí epitélio cuboide, por exemplo, lá nos ductos que drenam os órgãos exócrinos, né? Ou seja, as glândulas salivares, lá no pâncreas, lá na vesícula biliar, são exemplos de células lábeis, tá?
epitélio colunar, por exemplo, lá no trato gastrointestinal, né? Que é aquele tecido que vai formar a parede lá do estômago, do intestino delgado, intestino grosso, né? Lá na parede do útero, as trompas uterinas, né? Lá no epitélio transicional, lá do trato urinário, né? Por exemplo, lá na região interna que nós temos lá da bexiga, né? Então, pessoal, essas células são células capazes de se regenerar, tá? Porém, vai depender do tipo de lesão, da extensão da lesão, tá ok? Esse tipo de célula, pessoal, normalmente ele vai ter uma quantidade de células tronco, né? Preservadas lá. Então, normalmente nós temos, por isso que ele consegue regenerar. Porém, essa regeneração também não é uma regeneração, pessoal, tão grande. Por isso que se você tem uma lesão um pouco maior, o corpo já não consegue reparar do tipo regeneração. Beleza? As células, do tecido estáveis, tá? Que são aquelas células que, como eu disse para vocês, tá? São células dos tecidos quiescentes, tá? O que são essas células, pessoal? São aquelas que, se você parar para pensar, ó, durante a nossa fase embrionária, a mulher, ela tem divisão celular das células ovarianas, né? E a mulher, ela vai formar o óvulo. Só que o óvulo, ele não termina, nós temos uma parada do estágio, tá? Então, nós temos um estágio que a gente chama de G0, tá? Que é o ciclo celular. Então, ele para as divisões celulares. Daí, isso acontece lá, perdão, lá na fase fetal, para essa divisão celular, e depois que a mulher completa os seus 12, 13, 14, dependendo de cada uma, né? Mas atinge os seus níveis hormonais, qual que é a consequência? A mulher começa a continuar essas divisões celulares e ela vai possuir a capacidade de liberação desse óvulo agora pronto, porque continuou a sua divisão celular, tá? Da mesma forma, pessoal, nós temos esses tecidos estáveis, tá? A maioria desses tecidos, eles são tecidos quiescentes, são tecidos que parou o seu ciclo celular, tá? E ele não tem, naquele tecido comum, essa capacidade proliferativa, normal, tá? Nós podemos falar que a capacidade de proliferação é mínima, tá? Ok? Isso em estado normal. É claro que as células estáveis, pessoal, elas são capazes sim de se dividir. Porém, é necessário que tenha uma resposta, por exemplo, uma lesão, uma perca de massa. Tá? Nessas condições, sim, essas células estáveis, como elas são células quiescentes, elas conseguem ativar novamente, através da lesão, através do sistema imune, né? Consegue ativar esse ciclo celular e essa célula quiescente consegue se dividir. Então, é necessário que esses fatores aconteçam para que haja, sim, o processo de regeneração nesse tipo de célula, tá ok? Então, esse tipo de célula pode regenerar também, tá? Porém, como eu disse, na mesma situação, dependendo da lesão, nós podemos ter a cicatrização aqui também, tá? Do tamanho da lesão. Nós podemos dar exemplo aí, pessoal, se vocês quiserem anotar, se já não anotaram naquele momento, né, ou não se lembram, tá? A maior parte dos tecidos sólidos, por exemplo, o fígado, o rim, o pâncreas, tá? São células do tipo estáveis, tá? São células quiescentes aí, tá? Por exemplo, outro exemplo, pessoal, as células endoteliais, né? Lá do endotélio vascular, né? Por exemplo, as células aí, os fibroblastos, né? As células musculares lisas, né? Que vão formar ali, por exemplo, a parede do intestino, a parede das artérias, das veias, né? Do estômago, né? Então, são exemplos de células estáveis. Se houver a necessidade frente a uma lesão, perca de massa, né? Ou seja, foi estimulado, essas células podem sim, elas são capazes de ativar esse ciclo celular e continuar a sua divisão. Tá ok? Esse fenômeno, pessoal, é muito importante para o processo de
cura, né, do tecido. Quando você tem uma lesão, imagina se não tivesse, né? Uma lesão, por exemplo, lá no rim, né, a pessoa acabaria desenvolvendo uma insuficiência renal, né? Então, é muito importante que haja esse processo, tá? Outra coisa, pessoal, que dá pra gente destacar aqui é o fígado, tá? O fígado, ele é a exceção, tá? O fígado, ele é o cara, né? Eu falo assim que normalmente, se você considerar o pâncreas, o rim, né, células endoteliais, o fibroblasto, células lisas, essas células, ela tem sim uma capacidade de regeneração, só que limitada, uma quantidade limitada para se regenerar. Já o fígado não, o fígado é a exceção, ele tem uma capacidade ilimitada, né? Ou seja, ele se regenera muito, tá? Muito, muito, muito. Tá? Se você fazer uma secção de uma parte do fígado, né? E se você tiver condições de oferecer o aporte sanguíneo nutricional, ele vai tentar se restabelecer as suas funções aí, tá bom? E as células permanentes, pessoal, como nós falamos lá naquele outro momento, chamado também de perenes, né? Células perenes, são aquelas células, pessoal, que ela não possui a capacidade de se regenerar, tá? São células aí que ela já atingiu o seu ciclo celular, então não tem o que fazer, ela não consegue se regenerar. É claro, pessoal, que como o estudo da patologia tem avançado muito, junto com outras áreas, né, da medicina e outras ciências aí, existe alguns autores que defendem que alguns tipos de células perenes, né, permanentes, podem se diferenciar, se dividir, tá? E causar a regeneração. Porém, isso é uma situação controversa, dependendo da referência bibliográfica, tá? Mas esses tecidos permanentes, pessoal, são aquelas células que nós chamamos de não proliferativas, né? Porque na fase após o nascimento ela já atingiu o seu ponto, né, de divisão. Então essas células não tem mais para onde evoluir, tá? Em termos de diferenciação, tá ok? Nós podemos citar como exemplo, se vocês quiserem anotar, por exemplo, aí os neurônios, tá? As células dos músculos cardíacos, por exemplo, né? São exemplos, pessoal, de células que, caso você tenha uma lesão, né? Essas células, elas não são regeneradas, tá? Então, por exemplo, lá no cérebro, lá no coração, né? Se você tiver uma lesão, o corpo não vai regenerar e sim ele vai promover ali um processo de cicatrização. Então, o tipo de reparo que ele vai originar lá vai ser uma cicatrização, ok? Esse processo, pessoal, de replicação celular, né, e a diferenciação daquelas células troncos, elas acontecem de forma limitada, tá? Então, em algumas áreas, por exemplo, do cérebro no adulto, né, em algumas células musculares, né, do coração, por exemplo, ou ainda células do músculo estriado esquelético, se houver a presença dessas células ainda, células que nós chamamos de células troncos, né, residuais, essas células podem causar, pode estimular um reparo, porém, como eu disse, é limitado e também vai depender se há ou não a presença, tá? Por exemplo, o músculo estriado esquelético, pessoal, sempre foi defendido que ele é uma célula permanente e não tem como se regenerar. Porém, foi identificado que existe, pessoal, nos músculos algumas células satélites, tá? E essas células satélites que estão, né, ali naquele tecido muscular, elas podem ser atraídas, tá, pela bainha do endomísio lá, que vai envolver as fibras, tá? E ela pode fornecer uma capacidade de regeneração para o músculo. Então, mesmo que pequena, tá? Mesmo que pequena, nós podemos ver aqui nesse exemplo que nós temos um tipo de célula permanente, que é uma célula que não sofre diferenciação, mas nesse caso, por ali nós temos uma célula chamada uma célula tronco, né? Nesse caso célula satélite, ela pode promover uma regeneração do músculo aí, tá? Isso é uma
é condição que ainda é muito discutida, mas para que vocês possam tomar essa informação e pensar junto comigo aí. Beleza, pessoal? Então vamos que vamos. O que acontece, pessoal? No tipo de... Só recapitulando aqui, tá? No tipo de lesão em uma célula lábio, tá? A maioria das vezes a gente consegue ter uma regeneração, tá? Na maior parte das lesões estáveis, tá? Nesses tecidos estáveis, nós podemos ter regeneração também, tá? Porém, como eu disse, vai depender da situação, nós vamos ter cicatrização. Nos tecidos permanentes, a maioria, né, nesse caso, nós vamos ter cicatrização e não a regeneração, que é o caso das anteriores aí. Beleza? Outra coisa, pessoal, de se comentar, tá? Com relação a essa proliferação celular, tá? Essa proliferação celular aqui, nesse tipo de célula, ele é controlado por sinais, tá? Ou seja, são fatores de crescimento e substâncias que são liberadas pela matriz celular. Então, o próprio tecido, ele pode liberar substância lá da sua matriz extracelular, mas também nós podemos ter a liberação de fatores de crescimento, tanto mediado pelas células tronco, quanto mediado pelas células que estão próximas, adjacentes, quanto ainda liberadas, pessoal, por células do nosso sistema imune, né, sistema de defesa, tá? Pode estimular essa proliferação celular, beleza? Esses fatores de crescimento, pessoal, eles são diferentes, tá? Alguns vão agir em vários tipos de célula, outros vão agir somente em células específicas, então esses fatores vão variar, ok? A maioria das vezes, as células que vão conseguir estimular essa proliferação vão ser aquelas células que estão do ladinho, né? As células próximas, né? Do local do dano. Vão ser aqueles caras que vão estar andando por ali, fazendo, como eu disse na aula anterior, monitorando o tecido, né? Que são os macrófagos, né? Teciduais, né? E esses macrófagos vão ser ativados pela uma lesão celular. Então, teve uma lesão celular, esse macrófago pode, ao ser ativado, liberar essas substâncias que vão estimular aquelas células próximas, né, se dividirem, ok? Isso pode acontecer nessas condições. Outra situação, pessoal, é liberação de fatores de crescimento que vão se ligar a proteínas da membrana extracelular, tá? Então, são liberados esses fatores de crescimento e eles vão se ligar nas células saudáveis, né? E essas proteínas que vão se ligar vão estimular essa divisão celular aí, tá? Após essa exposição, né? Exposição aí de proteínas, ok? O que mais, pessoal? Essa condição, pessoal, de... como que você estimula? Fator de crescimento, liberação de substâncias. Essas substâncias, quando eu falo em substâncias aqui, a maioria delas é mediada por proteínas, tá? São proteínas que vão estar envolvidas nesse processo de conduzir o ciclo celular, né, a sua evolução. Então, a maioria dessas sinalizações vão ser através de proteínas, ok? E além, pessoal, desse fator de crescimento, o corpo também pode usar o que nós chamamos de integrinas, tá? Essas integrinas são substâncias liberadas pelas células que vão ligar nessas proteínas da membrana extracelular para poder sinalizar, tá? Para que ela possa se proliferar. Então, a célula que tem condição de se dividir, ela pode apresentar um tipo de receptor e as células que estão próximas, ou células de defesa, pode vir com a outra proteína chamada integrina, e essas integrinas podem se ligar nesses receptores na membrana extracelular e fazer com que ela se divida, tá? Então é como se a célula falasse assim, olha, se vocês quiserem que eu realize mitose, divisões celulares, vocês me avisam. As integrinas ou o fator de crescimento, né, ou outras substâncias vão lá e conseguem fazer com que ela, né, avance nesse processo de divisão celular, ok? Que mais, pessoal, que eu gostaria de falar antes de continuar?
Vamos lá. Essas células, né, esses fatores, né, que influenciam na proliferação, eles vão depender, pessoal, do grau de destruição. Então, se a gente tem um tecido que foi muito lesionado, como eu coloquei aqui, ó, quanto maior a histólise, né, a lise é quebra, destruição, e histotecido. Então, quanto maior a histólise, menor é a possibilidade de regeneração, tá? E maior a de cicatrização. Em outras palavras, olha essa imagem aqui. Quanto maior for o tecido lesionado, menor a condição que o corpo vai conseguir reparar isso aqui, de forma a ficar um tecido original, a arquitetura original. Então, nessas condições, nós não vamos conseguir regenerar, mesmo sendo um tipo de célula lábil. Nós vamos acabar tendo aqui uma deposição de tecido de granulação, né? Ou seja, cicatrização. Quanto maior for o tecido lesionado, maior a chance de cicatrização e menor a chance de regeneração, tá? Então é isso que esse slide eu estou tentando explicar, tá? Ok? Essa lise, pessoal, essa quebra aqui, né, do estroma, o que é o estroma? São tecidos, pessoal, de sustentação. Então, quando você tem um tecido, como se fosse um esqueleto da célula, tá? E ele foi lesionado, isso vai dificultar a regeneração. Por quê? Porque a regeneração, ela visa reestruturar aquele tecido. E como o esqueleto, né, o tecido de sustentação, ele foi danificado, o corpo ele tem dificuldade para fazer esse reparo de regeneração sem essa base, que é o estroma. Então, nesse caso, isso já acaba resultando, né, em um processo de cicatrização. Se o estroma, tá? Se esse estroma, pessoal, ele foi preservado, né, ou seja, esse tecido de sustentação foi preservado, isso vai ajudar, ele vai funcionar, né, colaborando para esse processo de regenerar. Beleza? Vamos lá, vamos continuando. Então, pessoal, a proliferação, vários tipos de células proliferam durante o reparo tecidual, como nós já falamos, tá? Elas se incluem, né, o tecido lesado remanescente, como nós já falamos, né, ele vai tentar restaurar a estrutura normal. Outro tipo de célula que vai possibilitar a proliferação, que são as células endoteliais vasculares, que são aquelas células, pessoal, que eu falei para vocês que vai promover a neovascularização, formação de novos vasos, tá? O objetivo é criar novos vasos que vão fornecer os nutrientes necessários para o processo de reparo. Não adianta somente, pessoal, ter células, tem que ter oxigênio, tem que ter proteínas, tem que ter água, né? Tem que ter as substâncias importantes aí para que as células que estão se dividindo tenham condições de se dividir, né? As células que estão trabalhando ali possam ter seus componentes essenciais, ok? E também, pessoal, os fibroblastos, tá? Os fibroblastos são células que possibilitam a proliferação celular. Lembrando que proliferação, pessoal, celular, nada mais é que fazer novas células. Isso aqui é regeneração, tá ok? Então, isso é possibilitado pelos fibroblastos, tá? A origem do tecido fibroso que forma a cicatriz para preencher os defeitos que não podem ser corrigidos por meio da regeneração. O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? Que o fibroblasto, tá? Ele que vai originar esse tecido fibroso, tá? E esse tecido fibroso que vai formar a cicatrização. Qual que é o objetivo? Preenchimento. Então, ele vai preencher aqueles espaços, ele vai corrigir, né, aqueles orifícios, aqueles buracos, como eu mostrei aqui para vocês, ó, naquelas situações que a gente não consiga regenerar. Então, a gente vai corrigir através da deposição de tecido conjuntivo, tá bom? Outro fator, a gente já viu que um fator que influencia a reparação é o grau de destruição. Outro fator, pessoal, que a gente viu vai ser o tipo de célula, tá? E também o que vai influenciar essa reparação vai ser o tipo de inflamação. Como nós vimos na última aula e hoje eu recapitulei com vocês, nós temos dois tipos de inflamação. A inflamação aguda e a inflamação crônica, tá? E dependendo do processo de evolução dessa inflamação,
né, nós temos aí um tipo de cicatrização diferenciado que vai acontecer. Primeira intenção, segunda intenção, ou dependendo da referência bibliográfica, até de terceira intenção, tá? Então, a inflamação é uma condição, né, uma condição patológica, né, obviamente, que vai influenciar no reparo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma inflamação aguda, que é aquela mais lenta, a chance de reparo do tipo regenerar é maior. Se eu tenho na inflamação, né, a presença, por exemplo, do micro-organismo persistente ali, um agente, um verme, por exemplo, né, um agente químico ali que está ainda impregnado no tecido, né, essa inflamação crônica ela vai dificultar na regeneração. Então, né, quanto maior a duração da inflamação, né, menor a possibilidade de regeneração, ok? Ou seja, o corpo ele não vai ficar esperando ver se, já tem um mês que esse verme está aí, e aí, vamos continuar esperando para regenerar o tecido depois? Não, o corpo vai depositar tecido granuloso, fibroblasto, vai depositar, né, o tecido conjuntivo fibroso, e esse tecido fibroso vai enclausurar, vai prender aquele verme ali, por exemplo, né, vai isolar ele para que ele não possa se desenvolver ali, crescer naquele local. Então, é uma forma que o nosso corpo faz com o objetivo também de nos preservar, tá ok? A presença de infecção ou de corpo estranho diminui a chance de regeneração. Inclusive complica, né, a cicatrização, ou seja, determinando a mudança de uma cicatrização de primeira para uma de segunda intenção, tá? Depois eu vou mostrar para vocês a diferença das cicatrizações aí, tá? Primeira, segunda e terceira intenção, tá? Então, o que está falando nesse slide? O que eu já disse também, tá? Que se eu tenho um agente infeccioso, se eu tenho a presença de alguma coisa, como um corpo estranho, tá? Naquele tecido, isso vai atrapalhar na regeneração, tá? E também vai atrapalhar também na cicatrização. Então, isso complica para qualquer tipo de reparo, tanto para regeneração quanto para cicatrização. Beleza? A regeneração, pessoal, tá? A regeneração é um tipo de reparo, aquele que visa restabelecer uma condição normal, ou seja, a cura daquele tecido, tá? Quando que vai acontecer? Vai ocorrer, né, em tecidos que conseguem substituir os componentes danificados e retomar a sua função normal. Ou seja, naquele tipo de tecido em que os agentes inflamatórios conseguem fagocitar os restos das células, conseguem destruir a presença daquele micro-organismo, e também naquele tipo de célula que consegue se dividir, ou seja, aquelas células que conseguem restabelecer a formação de um outro tipo de célula similar àquela e que vai executar a sua função normal também. Quando nós temos o enquadramento dessas condições, nós vamos ter uma regeneração, tá ok? Quem que é capaz de fazer regeneração, pessoal? A regeneração ela é capaz de acontecer, tá, por meio de células que viveram lá, ou seja, naquelas células adjacentes, tá? A lesão e também que conservaram a capacidade de se proliferar, como por exemplo, eu disse para vocês, né, aquelas células que tiveram um acúmulo, talvez de uma substância, né, um acúmulo, por exemplo, de água, mas se você restabelecer, né, o controle, né, a isotonia daquela célula, ela vai conseguir se diferenciar. Então, são células que ainda são preservadas, tá? Encontramos, por exemplo, na pele, intestino, no fígado, tá? Nós podemos ter regeneração. E também pode ser feito mediado por células troncos, tá? Que eu também já disse que são aquelas células que são células quiescentes que estão ali, né, da nossa fase embrionária e que elas podem ser ativadas, né, a produção de novas células, né? Só que, como eu disse para vocês, esse tipo de mediação aqui é uma mediação limitada, tá? Ok? Como já está escrito aqui, ó, capacidade limitada, tá? Apenas alguns componentes, né, da maioria dos tecidos conseguem se recuperar plenamente desse tipo de lesão. Beleza? A regeneração, pessoal, que acontece, né? Como nós vimos lá, as células mais propícias é as células lábeis, tá? Então, nas células lábeis, lá, por exemplo, do intestino, né, lá da pele, tá? Nós vamos ter
a liberação dessas substâncias, né, fator de crescimento, dependendo do tipo de célula, fator estimulante de colônia, tá? Eles vão produzir uma resposta aumentando aquele determinado tipo de tecido, tá? Essas condições, elas são comuns, regeneração nas células lábeis e nas células estáveis, tá? É comum nas células lábeis e estáveis. Porém, é incomum na célula permanente, as células perenes, como eu disse para vocês, tá ok? E como eu disse para vocês também, não é porque uma célula ela é estável ou ela é permanente, ela consegue se diferenciar que ela vai evoluir para uma regeneração, tá? Então, o tipo de reparo tem várias condições que vai desenvolver, chegar nesse determinado ponto aí, tá ok? Deixa eu beber mais uma aguinha. Deixa eu ver quanto tempo que já fomos. Pessoal, vamos lá. Tem tempo ainda para falar. Então, a regeneração hepática é um tipo de... O fígado é um tipo de célula que consegue se regenerar, tá? Então, como que acontece? Proliferação dos hepatócitos remanescentes, aqueles que estão bens, né? Bom, melhor dizendo. E o repovoamento das células progenitoras, que são aquelas células tronco, né? Que eu disse para vocês que alguns tecidos têm, que conseguem estimular a formação de novas células, tá? Por exemplo, no hepatectomia, né? Uma ectomia remoção de parte do fígado, até 90%, ele vai conseguir se regenerar e se reconstruir, tá? Graças a esses mecanismos aí, tá? Os fatores principais são citocinas, fatores de crescimento, né? Polipeptídeo, né? Que é o UFC, né? E as fases são essas aqui. Eu não queria que vocês se aprofundassem nisso aqui, só para mostrar para vocês que, ó, eu tenho uma célula lesionada, essa célula lesionada, ela sofre liberação de substâncias, por exemplo, IL-6, né, na primeira fase, e também o FC, que é o fator de crescimento polipeptídico, né, como, por exemplo, o HGF e o TGF-alfa, né, são exemplos desses fatores aqui, que vão estimular a proliferação. Então, essa célula que era 2, ó, virou 4, tá? E aí, o que nós vamos ter? Se essa célula ela não começou a se diferenciar, a proliferar, sim. Só que ela vai ter que parar, pessoal. Então, ao mesmo tempo que eu tenho aqui essa transição desses mediadores químicos para que ela se diferencie, nós temos que ter também, nesse caso o TGF beta, vai ser uma substância que vai ser liberada aqui para falar assim, célula, tá bom demais, já ocupou o espaço ali, para de proliferar. Então, durante essas fases, ela tem a fase de início, mas também tem a fase de parada, tá ok? A cicatrização. Quando vai acontecer a cicatrização? Quando o tecido não é capaz de se restituir, ou seja, de se regenerar. Ou seja, como eu disse para você, uma célula permanente, ou ainda, né, tendo um dano tecidual muito grande, ou seja, a estrutura de suporte, a matriz celular, né, o tecido conjuntivo, ele foi muito lesado. Então, nesse caso, não tem jeito, nós vamos ter que reparar ali do tipo cicatrização, ok? Como que vai ser esse reparo, pessoal, de cicatrização? Esse reparo, pessoal, cicatricial, ele vai acontecer com uma ação também mediada por substâncias químicas. Nós vamos ter liberação de fatores de crescimento, migração, né, dos fibroblastos. Então, nós vamos ter também toda uma sinalização que vai acontecer aqui, pessoal. Tá? Como eu disse para vocês, se a gente pegar um tecido lábio, um tecido estável, na maioria das vezes a gente vai ter uma parte do tecido que vai ter a maioria, como eu disse para vocês, regenerar, só que nós podemos ter uma parte também que vai cicatrizar. Então, nós podemos ter essa fusão, essa combinação de regeneração com a formação da cicatriz aí, tá ok? Então, como que vai ser esse reparo? Ocorrerá por deposição de tecido conjuntivo fibroso, né, que vai ser liberado lá pelos fibroblastos, como eu disse para vocês, ó. Olha aqui uma cicatrização tecidual. Tá? Ela vai fornecer uma estabilidade para o tecido, ou seja, a cicatrização não vai fazer com que essas células façam as mesmas funções que elas faziam,
mas ele vai dar condição para que essas células estejam no seu local de origem, tá? E elas consigam trabalhar. Então ele vai, como eu disse lá no início, atuar como um remendo mesmo, tá? Mantendo as suas funções básicas das células que estão nas proximidades, tá? Lembrando que esse tecido aqui, ele não tem a função desse tecido adjacente, apenas é um tipo de reparo para manter uma organização daquele tecido, tá? O tecido ficar estável, ok? A fibrose em grandes áreas de deposição de colágeno, como por exemplo nos pulmões, no fígado, nos rins ou em outros órgãos, tá? Sempre que ocorrer após uma inflamação crônica, né, ou no caso do miocárdio, após o infarto, essa deposição vai existir, tá? Então, eu tenho uma inflamação crônica, que é aquela persistência do processo inflamatório, presença de micro-organismos, né? Por exemplo, no fígado, lá o cara continua bebendo, né? Não tem tempo de reparar. Então, o rim, da mesma forma, tá, pessoal? Nessas condições, o corpo não vai conseguir reconstituir por um tecido de origem. Ele vai acabar depositando lá o cicatriz, tá? Então, e nessas células, por exemplo, do miocárdio, né? Aconteceu um infarto, né? Uma morte celular. Como o miocárdio é uma célula permanente, não tem como reparar mesmo, como que o corpo vai fazer lá? Ele vai do mesmo jeito aqui, ó, ele vai depositar tecido conjuntivo, tá? E esse tecido conjuntivo vai manter a estrutura, nós chamamos aí estabilidade naquela região. Então, observando essa imagem aqui, só antes de eu comentar, pessoal, nós temos o hábito de falar cicatriz, a pessoa só fala cicatriz quando vê aqui na pele, né? Isso aqui é uma cicatriz. Só que o termo cicatriz, pessoal, que é sempre, né, ele é frequentemente usado para falar em cura da ferida na pele, não é só aqui que acontece. A cicatrização acontece lá no fígado, acontece no rim, acontece no pulmão, acontece, né, em todos os órgãos aí, tá? Desde que ocorra a deposição de tecido conjuntivo, tá? Essa deposição de tecido conjuntivo é chamada de fibrose, tá? Então, o que é a fibrose? A fibrose é a deposição de grandes áreas, né, de tecido conjuntivo, tá? Esse tecido conjuntivo, como eu disse para vocês, pessoal, existem vários tipos, né? Eu tenho o colágeno, tem elastina, tem o tecido conjuntivo fibroso, tá? Então, nós vamos ter um endurecimento, tá? Essa fibrose nada mais é que isso, um endurecimento, um enrijecimento desse tecido aí, tá bom? Continuando aqui, tá? Então, aqui nós temos um tecido, se esse tecido sofreu uma lesão, tá? Essa lesão tecidual teve perda de integridade epitelial, é um tecido lábil ou um tecido estável, o que acontece? Nós vamos ter uma regeneração, nós vamos formar um novo tecido, tá? Se essa lesão foi uma lesão severa, uma lesão danosa, pessoal, aí o processo inflamatório vai estimular, né, ou seja, no caso da inflamação crônica, né, a liberação de outros fatores, né, como por exemplo o linfócito T, né, e outras células aí, liberando substâncias que não vão querer resolver dessa forma, e sim cicatrizar. Então vai recrutar os fibroblastos e esses vão depositar as suas substâncias, tá? E essas substâncias vai causar fibrose, beleza? Da mesma forma a gente consegue visualizar aqui, ó. Tecido normal, tecido lesionado, desenvolveu inflamação. Se for um tecido lábil com a lesão pequena, limitada, regenera. Se não é, deposita cicatriz, né? Nós temos aí o tipo de reparação tecidual aí, tá bom? Esse reparo por cicatrização, pessoal, ele acontece em etapas, tá? Então, as etapas na formação de cicatriz, né? Ela se dá de 3 formas aí, tá? Nós temos aí a angiogênese, a formação do tecido de granulação e o remodelamento do tecido conjuntivo, tá? Então, são as 3 fases do reparo através de cicatrização, tá? Então, a angiogênese, pessoal, angio vem de artéria, né? Então, que aqui refere-se aos capilares, e gênese e formação. Então, é a formação de novos vasos sanguíneos, tá? Para que vai formar esses vasos sanguíneos, tá? Por que vai formar esses vasos sanguíneos? Para poder trazer mais nutrientes e oxigênio ali para fazer o reparo, tá ok? Esses novos vasos formados, pessoal, eles podem
sofrer, nesses pequenos vasos formados, né, um extravasamento, né? Então, pode líquidos que estão vindo ali nesse novo vaso sanguíneo se extravasar. Por isso que às vezes nós encontramos ainda o fenômeno de edema durante o processo de inflamação, né, longa e uma inflamação crônica, nós podemos ter ainda edema, tá? Então pode acontecer, tá? Os principais fatores que vão estimular aqui é justamente o VEGF, que é um tipo de fator estimulante, né? E fatores de crescimento, tá? Que vão estimular essa angiogênese aqui, essa formação de novos vasos, tá? Já a formação do tecido de granulação, pessoal, é aquela condição em que vai ter a migração e a proliferação de fibroblastos. Então, os fibroblastos, eles vão ser ativados. Não sei se vocês lembram, mas eu falei lá durante a inflamação que quando o macrófago M1 ele chega lá no tecido, né, e ele viu que os neutrófilos já fagocitaram o que tinha de fagocitar, ele percebe que a inflamação cessou. Então, o que acontece com esse macrófago do tipo 1? Ele se diferencia em macrófago do tipo M2. E esse macrófago do tipo M2, ele vai lá naquele tecido lesionado liberar estímulos para que os fibroblastos possam vir. Então, ele vai sinalizar para que venham os fibroblastos para aquela região, para que eles se proliferem. Então, a gente vai formar fibroblastos ali, e o fibroblasto que vai desencadear esse processo, né, junto com os outros leucócitos, nesse processo de formar grânulos, tá? Então, formar esse tecido de granulação, tá? Esse nome, pessoal, tecido de granulação, ele deriva principalmente pela aparência, tá? Macroscópica que ele tem. Então, ele se apresenta como um tecido róseo, né, macio e cheio de grânulos, cheio de proteínas ali que são liberadas, tá formando, é bem característico naquela crosta que forma em cima de uma ferida. Não sei se vocês já viram, quando forma aquela ferida, né, aquilo ali é um tecido de granulação, ok? Beleza? Essa aparência, como eu disse para vocês, essa produção desse tecido de granulação vai ser graças à presença desses fibroblastos que chegaram ali e também desses novos vasos, né, angiogênese que foi formada aí, né, fazendo com que haja a deposição de líquidos ali, né, naquele tecido que está sendo reparado, tá? Claro que nesse caso é uma grande área, então nós vamos ter uma mistura, né, desse tecido com as células inflamatórias ali, principalmente pela presença, né, dos macrófagos, ok? E o remodelamento, pessoal, o remodelamento desse tecido, tá? O remodelamento desse tecido, deixa eu só finalizar esse slide aqui, tá? Acontece, pessoal, pela maturação e pela reorganização do tecido conjuntivo, tá? Ou seja, eles vão produzir uma cicatriz fibrosa, né? Uma cicatriz estável, tá? É claro que essa imagem aqui, pessoal, representa uma má cicatrização, que é um processo chamado queloide, tá? Então, o remodelamento, o objetivo não é deixar desse jeito aqui, não. É remodelar, deixar o tecido estável, retinho, bonitinho, né? Para que ele possa, os tecidos que estão próximos, ó, igual está aqui, ó, possam trabalhar sem nenhum prejuízo, tá? É claro que essa remodelação, pessoal, esse remodelamento, ele vai depender da quantidade de tecido conjuntivo, tá? Que for depositado ali, tá ok? E também vai depender do tempo, porque esse remodelamento, basicamente, o corpo ele vai vir aqui e vai começar a esticar. Então, nós vamos ter um esticamento dessa cicatriz. No início, ela sempre fica um pouquinho já protusa, mais para fora, mas depois essa cicatriz ela vai sendo esticada pelos tecidos adjacentes, né? E ele vai, com o tempo, ficar uma cicatriz perfeita ali, tá? Isso seria o normal, não essa exceção que eu disse para você aqui, tá? Eu quis colocar, pessoal, a importância do macrófago para vocês entenderem, tá? Porque o macrófago está ali para eliminar os agentes agressores, tá? E também eliminar o tecido morto. Esse processo é chamado de fagocitose. Por que o macrófago está ali também? Para fornecer fatores de crescimento. Ele libera substâncias que fazem com que outras células venham para aquele tecido. Tanto para ajudar a combater o agente infeccioso, se ele existir ali, quanto também ele ajuda a proliferação de células, por exemplo, os fibroblastos. Tá? Ele consegue fazer, se for o caso, né, de cicatrizar, ele consegue
estimular. Tá? E ele secreta também citocinas que vão estimular a síntese, né? Os fibroblastos, que eu já falei, a proliferação, mas também a estimular que os fibroblastos liberem o tecido conjuntivo ali, né? O colágeno, né? O tecido conjuntivo fibroso naquele local, tá? E o macrófago também, pessoal, é aquele cara que vai chegar lá e vai se diferenciar nesse M2, que é um tipo de macrófago que vai ativar células reparadoras, que vão estar ali para poder consertar o nosso tecido ali, ok? Essa cicatrização, ela pode ser de primeira, de segunda, e tem livros que colocam de terceira. Aqui só para vocês entenderem que aquela cicatriz de primeira intenção é aquela ferida limpa, tá? Por exemplo, uma incisão, né? Uma faca que não haja uma infecção, tá? Um agente infeccioso, uma tesoura que cortou. Nesse caso, nessas feridas limpas, o tecido ele vai ter uma aproximação de borda, né? Então as bordas vão se aproximar, vai ocorrer a união e nós vamos ter uma cicatrização de primeira intenção, como essa daqui. Agora, existe aquelas condições que nós vamos ter uma perca de tecido, tá? Então, uma perca de tecido, por exemplo, aí oh meu Deus. Um esmagamento, que você teve uma lesão, mas você perdeu parte do tecido. Nesse caso, a perca extensa do tecido, uma grande parte do tecido, né? Um exemplo aqui, ó, úlceras, abscessos, infartos, né? Grandes feridas. Nesse caso, pessoal, a ferida, a cicatrização, ela vai acontecer por segunda intenção, ou seja, o corpo ele vai ter que primeiro, antes de depositar o tecido, ele vai ter que liberar um monte de substâncias aqui, né? Para poder reparar, unir esse tecido e ele vai puxando de forma lenta. Então, essa cicatriz ela vai demorar mais, tá? É uma cicatriz de segunda intenção, tá? Então, aqui nós temos uma cicatriz de primeira intenção, né? Os pontos, né? Então, professor, aqui teve regeneração? Algumas células teve, mas nós tivemos também cicatrização, ok? Por quê? Porque foi uma lesão extensa, tá? Aqui está tendo uma aproximação, né, das bordas, né? Como teve uma lesão, a pessoa perdeu uma grande área tecidual, aqui está sendo feito de forma cirúrgica essa aproximação, ok? Aqui mais uma vez. Aqui, pessoal, esse tecido cicatricial, ele ainda está em evolução, ou seja, o que quer dizer? Quer dizer que talvez daqui 5 anos, 3 anos, sei lá quantos anos, a gente pode passar a mão aqui e não sentir essa projeção, tá? Pode acontecer, tá ok? Porque demora anos, tá? Para ocorrer essa evolução aí, tá? Olha aí, pessoal. Tipo de tecido que vai desencadear uma cicatrização. Mais uma vez, né? Ó, úlceras aqui, né? Como que vai puxar uma borda dessa aqui? Esse tecido, ele vai ter uma cicatrização dificultada, tá? Como eu disse para vocês, tá? Nesse caso vai ser até uma de terceira intenção, tá? Um abscesso, da mesma forma, tem que reparar primeiro o processo inflamatório para depois iniciar, né, conseguir fazer a cicatrização. Mais uma vez, uma inflamação. Essas imagens eu tinha colocado em outra imagem. Tá? Aqui, pessoal, só queria acrescentar que tem referências que tratam da cicatrização de terceira intenção, tá? Que é aquela que vão ter fatores que vão retardar a cicatrização. Por exemplo, se o cara ainda continua deitado, mal posicionado, né, não está fazendo mudança de decúbito, não está fazendo o combate ao agente infeccioso, o cara vai continuar sem a cicatrização devida, tá? Então, são lesões deixadas abertas, né, para drenar o exudato, né, ou seja, a liberação dessas proteínas, para que o corpo consiga depois fazer a cicatrização, ok? Aqui, pessoal, ó, nós tivemos uma deiscência, né? Em uma parte o tecido conseguiu se ligar e aqui, né, nós tivemos aí uma separação desse tecido, tem que ser feito novamente isso aqui, né, para poder tentar reparar isso aí, tá? Alguns fatores, pessoal, que vão afetar nesse processo de cicatrização, nós podemos citar aí, né, a desnutrição, né, o fator idade, né, medicação, a diabetes mellitus, né, deficiência de vitaminas, tá? Por exemplo, vitamina C, a presença do processo inflamatório, né, continuando, então isso vai dificultar, né, na cicatrização. Distúrbios
de cicatrização, ou seja, pessoas que têm déficit de proteínas, né? Por exemplo, né? Pode também dificultar. O local, a gente sabe que tem local que a cicatrização, por exemplo, regiões de mucosas, né? São regiões mais difíceis para cicatrizar, tá? E a quantidade de sangue que aquele tecido vai ter, ou tem, né? Então nós sabemos, por exemplo, que uma lesão no joelho demora meses, talvez anos, para que ela se recupere, dependendo da lesão. Por quê? Porque a vascularização em região articular, ela tem uma vascularização menor, tá? Então são fatores aí que vão influenciar nesse processo de cicatrização, tá? Pessoal, obrigado por me ouvir, tá? Vou deixar algumas questões aí, já mandei, vou mandar no grupo também, né? Para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? É um tema que não é o bichão, tá? Eu acho que deu para vocês compreenderem aí, tá bom? Muito obrigado por me ouvir, Deus abençoe vocês, grande abraço e até a próxima. Valeu? Fui!